Boa noite, gente. E aí, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para conversar com uma pessoa muito bacana, o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante. Ele é cirurgião oncológico, ele é mastologista. E a gente vai ter o maior prazer em conversar com ele, até porque vem muita novidade por aí, né? Novos tratamentos, nós vamos falar sobre câncer, o câncer na mulher, né? Não só o câncer de mama, mas o câncer de uma forma geral, um assunto que dá assim um certo desconforto na gente, né? Mas não tem problema, porque a gente precisa realmente falar sobre. É um assunto que a gente precisa quebrar os tabus e quebrar também o medo de falar, né? Inclusive até a própria palavra. A gente fala câncer, já se arrepia inteira, né, Marcelo? Boa noite, Fabiola. Tudo bom, querido? Que bom Tudo te bem? ver por aí, viu? Então, câncer é realmente uma palavra que traz um impacto muito forte, né? É, Porque hoje a gente tá vivendo mais e acaba tendo mais contato com casos de câncer, né? Câncer hoje é a segunda causa de morte no mundo. A gente só perde para doença cardiovascular, né? Então, com certeza, todos de nós já vivenciamos algum caso um familiar, amiga, assim, né? verdade. Ô, Marcelo, antes da gente continuar aí com o nosso papo sobre o câncer na mulher, eu gostaria de te agradecer muito a tua disponibilidade em estar aqui junto conosco. Você é uma pessoa que a gente admira muito, e quando a gente colocou que a gente ia fazer essa live, muitas, mas muitas pacientes tuas vieram dizendo que você é um encanto de pessoa, e isso é muito legal a gente poder ouvir, né, de outras pessoas, porque realmente você passa uma tranquilidade muito grande. Eu acho que isso é fundamental na medicina em geral, né? Porque ninguém procura um médico porque tá bom. Eu queria, antes de tudo, agora, né, depois de agradecer, que você falasse um pouquinho da tua formação, dessa tua paixão pela medicina. Assim, eu não venho de uma família de médicos, né? Meu pai e minha mãe eram funcionários do Banco do Brasil, mas o meu irmão, que é mais velho e tem um contato muito próximo, porque a diferença é de 2 anos, fez medicina. E eu morava no interior e o meu pediatra foi um cara que me inspirou demais, assim. Eu achava ele uma pessoa muito legal, assim. E aí eu também vi meu irmão fazendo medicina, vi como ele gostava, ele era estudioso. Eu tinha facilidade com matemática e física, na verdade não tem nada a ver com medicina, foi o que me passou no vestibular. Eu passei na federal e passei no primeiro dia de prova, era prova de matemática e física, eu acabei, já tinha certeza que ia passar, porque eu gabaritei a prova de física, errei uma de matemática. Eu tinha certeza Inteligente, que então, né, gente? e aí, assim, ó, eu fiz a medicina na UFSC, né? Fiz cirurgia geral, meu irmão fez clínica e eu acabei fazendo cirurgia geral aqui em Joinville. Aí eu tive o prazer de ter como chefe a doutora Graça e o doutor João César, e que fazem câncer, fazem um volume de câncer muito grande, e aí tu vai se apaixonando, porque nem todo mundo gosta de cirurgias oncológicas, são cirurgias mais demoradas, trabalhosas, assim, né? A gente fica. Teve Aham. pacientes que eu já fiquei 12, 13 horas em cirurgia, então tu tem que ter um preparo físico Nossa. e emocional. Então, mas eu sempre gostei, eu Uhum. gostava, porque é uma cirurgia que assim, ela é mais desafiadora, assim, são cirurgias amplas, com muito detalhe, assim. Uhum. E isso foi criando gosto. Eu acabei depois fazendo cirurgia oncológica no Rio de Janeiro, e mastologia lá também. E depois que eu fiz e eu comecei a atuar, voltei para Joinville, eu me dediquei sempre à mastologia, né? Sempre indo em congresso e fazendo cursos novos das atualizações nessa área de mama, né?
e é o Uhum. câncer ginecológico, né? E aí isso aí foi, por incrível que, sim, eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? E me dá muito prazer por ter esse tipo de relação com o paciente ainda, assim, eles são muito gratos, assim, e eu convivo com mulheres Uhum. muito fortes, assim, tive o prazer de ter vários pacientes muito fortes, algumas já faleceram, mas a boa parte, assim, está viva, né? E isso Uhum. dá muita inspiração pra gente. Eu tenho um paciente, tipo, vou falar aqui, né? Porque ela fala toda hora que é minha paciente, então não teria problema em divulgar. A Aham. Adriana Devan, ela concorreu a Miss Plus Size e ganhou por Santa Ah, Catarina. é a Adri, aham. Ela é uma E- queridona. Exatamente, mas assim, assim, eu sei tudo por tudo que ela passou, assim, não é um, né? E ela tem É. essa força como mulher, assim. E outra, eu tenho minha esposa em casa, que é uma mulher que também me inspira demais, assim, a Mariana. Ah, a Mari é uma, a Mari é uma fofa, né? Eu sou É, suspeita porque eu sou apaixonada por ela, Marcelo. Ela é guerreira, né? Eu falo, Mari, você só tem bafão, assim. Porque ela é, assim, uma pessoa encantadora, né? Eu acho que você ter esse suporte familiar é muito importante, né, Marcelo? Porque né? você trabalha com dor, com medo, com insegurança, com morte, né? Doutor Exato. Marcelo Biasi Cavalcante, você tem ideia da força que tem teu nome? Hoje assim, hoje eu tenho certeza, assim, porque é uma história que tu constrói na cidade, né? É. E então eu trabalhei com a doutora Elizabeth, assim, que foi quem criou o Centro de Tratamento de Doenças Ginecológicas, junto com o doutor Reberte, no Plano da Boa Vista, que é referência na A região norte Nupa, tu inteira. disse, A doutora Elizabeth? Elizabeth Gubler-Richter, Aham. e É ela uma foi a querida também. fundadora, junto com o Rebete, uma mãe, assim, queridona, e, assim, super atualizada, assim, então outra mulher que te inspira a ser melhor, porque tu É vê, verdade. você não pode julgar, assim, uma pessoa mais, hoje é idosa, assim, mas super atualizada, ela estuda muito e É, dedicada à ela é paciente. antenadíssima. Aham. Eu fiquei anos com ela, anos, e realmente ela é porreta, como diz o outro, né? Porreta, Ô porreta. Marcelo, então, e aí você foi se consolidando porque você tem essa história de amor, né, com a medicina. A gente vê que você faz com amor. E como eu falei, você trabalha com mulheres que precisam ser fortes, né? Mas eu estava assistindo outro dia uma live com um médico que ele estava falando muito que a relação do médico com o paciente é um dos pontos fundamentais para que o paciente encare a sua doença com muito mais força e fé, né? Você concorda com isso? Eu concordo. A paciente, ela tem que se sentir segura, né? Uhum, Se ela não está segura com tudo que você explicou, falou, como eu geralmente eu sou muito claro, assim, né? Eu não estou ali uhum. para assustar a paciente, mas ela tem que saber da verdade para confiar, porque ela vai passar por aquilo e eu não quero que ela se sinta enganada de não ter é, começar Não de um ter jeito tido a e terminar de outro, informação. ter tido a informação, né? Então ela tem a opção. Uhum, E se eu sinto que ela está, né, meio insegura, eu incentivo ela a querer pegar uma segunda, terceira opinião. Eu tenho vários pacientes que foram procurar a segunda, terceira opinião uhum, aqui, ou fora de Joinville, São Paulo, e voltam. Porque eu falo, uhum, consulte com um médico, com formação, com titularidade de sociedade, esse oncológico, que é o que eu tenho, que é o que é exigido em sociedade de mastologia, né, de uhum. renome, e acaba falando exatamente a mesma coisa. Então, entre fazer o tratamento em outra cidade ou aqui, elas acabam optando por ficar perto da família daí elas se sentem Uhum. realmente seguras. Isso não é a maioria, é uma minoria, mas acontece. E tem que ter Uhum. essa segurança, né?
É, para eu dar acho que é certo. importante, né? Porque eu acho que esse primeiro impacto, quando você recebe a notícia que você tem um câncer e que vai ter uma trajetória aí, né, punk, a pessoa precisa estar literalmente preparada para o que deve é. Olha, a Ruth está dizendo aí, está compartilhando que o doutor Marcelo, eu sou muito grata, ele me salvou com a ajuda de Deus, né? Como deve ser gratificante, né, Marcelo? Qual é a média de cura do câncer? A gente tem várias perguntas aqui das nossas seguidoras, né? E uma dessas perguntas é essa: qual é a porcentagem de cura? Até tiveram também outras, várias, muitas perguntas dizendo exatamente sobre isso. O câncer tem cura? Acho que a gente pode começar por essa pergunta. Assim, o câncer tem cura, né? Mas essa cura depende muito do paciente também. Por quê? É? Porque, com certeza, porque o paciente, ele tem que, ele tem que primeiro fazer o tratamento como ele é prescrito, né? É orientado, não tem Uhum. intervalo no tratamento, tentar seguir aquele tratamento. Mas depende dele se alimentar bem, dele se fazer exercício, dele fazer a prevenção correta, porque às vezes se você faz a prevenção, você tem um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, maior vai ser a chance de cura. Então, a porcentagem de cura a gente não consegue dar, porque o Uhum. câncer é muito complexo. Por exemplo, eu vou te falar, Tá. quando eu comecei a fazer câncer de mama, tinha dois tipos de câncer de mama praticamente. Tinha ductal e lobular. Né? Ductal era Hum. 80% dos casos, quando isso deixa eu ver, 2015 anos atrás. Uhum. Hoje, quando a paciente vem com um diagnóstico já com biópsia, dizendo que é um câncer de mama, já não é o suficiente, entende? Não, porque Hum. existe um câncer de mama, vou te dizer, um amarelo, um vermelho, um preto e um azul, mesmo sendo Entendi. ductal. Ele tem subdivisões que a gente tem que Hum. fazer outros exames e dependendo de como for, um vai fazer quimioterapia, mesmo que a doença seja pequena, e outro Tá. vai fazer a cirurgia, mesmo que ele seja maior, porque ele não vai responder tão bem à quimioterapia. Então a gente sabe que não adianta eu querer fazer quimioterapia para ele reduzir e tentar curar, porque ele não vai Hum. diminuir. E aquele pequenininho, se eu fizer a quimioterapia, vai responder muito bem, entende? Então não é Então, tão simples assim, né? não, Cada caso é um caso. é muito particularizado o tratamento. E isso que é o detalhe da arte, da medicina, de tu particularizar cada caso, né? Ver que Uhum. doenças que a pessoa tem, qual que é a idade, tudo isso, o que que ela almeja, que tipo de esporte, qual o estilo de vida, o que que ela faz. E aí tu vai poder se Uhum. adaptar e abrir um leque de tratamento para ela escolher. Ela tem opções de tratamento, né? Uhum. E, Além da prevenção do câncer de mama, fazendo todos os exames e tal, existe algum outro fator que possa prevenir o câncer de mama? então, como eu falei assim, sim, com certeza. O exercício físico, a alimentação correta. A alimentação correta é aquilo que a nossa avó, a mãe fala e ninguém dá bola. E Ninguém isso obedece. ninguém obedece e é super impactante em aparecer a doença e no tratamento e na recidiva, né? E da doença voltar se tu não se alimentar. Então é aquele prato colorido, tem que ter um verdinho, um amarelo, entender? Uhum. Comer salada, é comer fruta, é Ai, comer que carne. preguiça, Marcelo. Não dá para comer pizza um pouco? Dá, é isso que eu falo. A gente, assim, ó, uma outra, né, tentar não fumar, né, mas assim, eu Aham. tenho pacientes Ah, que isso fumam há aí. anos, entendeu? Deu câncer, ela já Uhum. teve o câncer. Vai impactar tanto assim? Qual que é a porcentagem desse fumar, se ela tá... O ideal é que pare sempre, entendeu? Tem que parar, É, lógico. Aliás, eu tem, acho que isso não é porque era moda, né? Era uma coisa assim que
na minha época, por exemplo, de jovem, vamos dizer assim, era moda fumar, era chique, era legal, era tudo. Eu não fumava, fumava assim muito de vez em quando, porque eu era bailarina. Mas eu lembro que eu tinha professores de balé que fumavam na sala de aula, né? Você acha que aumentou o número de casos de câncer ou tem diminuído devido a esses fatores? Ou você acha que antigamente não era tão diagnosticado? Como é que está essa história da evolução do câncer? Não, é um pouco de tudo. Ele vem aumentando, tá? Ele continua sendo, já é a segunda causa de morte, né? E ele vem aumentando. Ano a ano aumenta a incidência no Brasil e no mundo. E só que o que acontece? Em países desenvolvidos, o perfil do câncer é diferente. Por quê? Por exemplo, no Brasil a gente tem mama e colo de útero como os mais incidentes, tá? Na mulher. E assim, uma incidência muito alta. O colo de útero, já nos Estados Unidos, não aparece. O primeiro que câncer de incidência lá é endométrio. Entende? Então, e por que eles têm endométrio lá e a gente tem colo de útero aqui? O colo de Pois útero é. tem a ver com infecção por HPV, que é a relação sexual muito precoce, um pouco mais de desnutrição, entende? Até, isso afeta. E lá, por que está tendo aumento do endométrio? Porque apesar de eles serem desenvolvidos, então eles conseguiram fazer, de repente, o rastreamento correto, que existe que fazer o preventivo, eles conseguem fazer o preventivo, mas eles não fazem exercícios, eles são obesos, eles tiveram mais morte por Covid por esse mesmo problema, pela obesidade, né? Então, são essas coisas. O estilo de vida impacta demais, né? Entendi. Olha, tem tanta gente aí te elogiando, te mandando um abraço, te falando que te adora. Que coisa boa. Gente, eu sou apaixonada por medicina. A minha família é de médicos, né? Eu tenho muitos médicos na família. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela medicina. Mas, em primeiro lugar, assim, eu acho que vocês são pessoas, né? Eu acho que quem é médico nasce médico, né? E são pessoas que vieram com uma missão mesmo, né? Assim, missão de cuidar do outro. Mas eu acho que muitos se perdem um pouco por esse caminho e vão meio que no automático, porque a coisa é tão punk, é tão loucura, é tão louca, né? Que assim acaba se perdendo um pouco desse lado da medicina humanizada. E eu acho que você é tão admirado e tão querido por todos os teus pacientes, por todas as tuas pacientes, porque, pelo que eu vejo, você é uma pessoa muito doce, né? Você é uma pessoa que tem esse carinho, esse respeito pelo teu paciente. Como é que você chega em casa depois desse dia pesado? O que te esvazia, Marcelo? O que te dá aquela sensação assim de ufa, agora eu vou descansar? Primeiro é saber a sensação de dever cumprido e que tu fez o melhor, assim, né? Eu tento melhorar. Mas, e saber que tá voltando para casa, geralmente eu preciso, assim, de uns 10 minutinhos, assim, de estar no meu cantinho, assim, para descansar, assim, e depois estar em volta dos meus guris, e eu gosto eu tenho cachorro também, então isso... Brincar. Todos esses fatores me recarregam minha bateria, né? Aham, Eu gosto muito de ficar com meus gurizinhos ali, brincando, o Dodô e o Henrique, e tento aham. participar como pai. Nesse momento que eu estou em casa, eu sou pai mesmo, eu faço tudo por eles e com eles, né? Em Uhum. casa eu tento não ser médico e deixar o problema fora, assim, não Você vir para consegue casa dar com... fazer essa divisão? Tem que fazer, tem que fazer. Uhum. E, Fabiola, desculpa te interromper e mudar um pouco, eu só vou falar, eu ia esquecer, assim, que hoje é dia da enfermagem, assim, queria dar parabéns para a Ah, é. enfermeira, para todas as enfermeiras do Brasil, assim, que eu convivo muito com a enfermagem
em especial eu falo para a enfermeira Ada, que trabalha comigo lá no PAN, trabalhava com a Elizabeth, trabalha com todo mundo, é excelente profissional, e, e ela sente a dor do paciente mais próximo do que a gente, assim, né? Eles têm um contato mais intenso do que o médico, e estão ali, a gente necessita deles para promover a saúde. Que Então, bacana muito você obrigado. falar nisso. Bem bacana, porque eu acho que a enfermagem é que recebe o maior impacto, né? Porque o paciente está ali no dia a dia, e mesmo agora, né, com essa história aí do Covid, elas estão fazendo um papel fundamental, né? Com Nesse certeza. vai e vem, né? Então eu também aproveito a oportunidade de deixar um parabéns aí para todo mundo. E vou pedir para que vocês mandem muitos corações e muitos aplausos, né, para o nosso médico, para o doutor Marcelo Biasi Cavalcante, que aceitou esse convite de fazer a live. Eu acho muito legal, muito importante que você tenha se disponibilizado a responder aí tantas perguntas. Nós temos um monte de perguntas aqui, Marcelo, das nossas seguidoras, né? Tem também aí vários colegas teus, né? Que bacana, que bom. Ô, Marcelo, tem uma paciente tua que pediu para você falar sobre a mola hidatiforme. Eu não sei o que é isso. A mola datiforme é um tumor ginecológico, né, que acomete o paciente até mais jovem, mas Hum. não é muito o meu dia a dia, porque assim, é o tipo de paciente que ela parece uma gestação, a barriga cresce muito, altera muito o beta-HCG. Então, E a isso é gente um tipo de câncer. é um tipo de câncer, não é bem, não é muito comum, assim, não é meu dia a dia, não acaba não vindo para Uhum. mim no PAN, porque o tratamento não ele é feito com uma curetagem e geralmente resolve, e às vezes precisa complementar com quimioterapia, mas é um tratamento mais simples, acaba não chegando, são casos isolada. Essa minha paciente foi um caso de mola mais grave, assim, precisou ir para UTI. Hum. E aí Hum. foi por isso que entrei no, eu tive que entrar fui convidado a tratar ela. Então ela já Uhum. estava foi para UTI, então mas ela está bem, deve ter pelo menos uns 10 anos já. E Então, ela te elogiou muito e falou, fala para o doutor Marcelo falar dessa mola. Eu falei, eu fiquei imaginando, deve ser uma mola, alguma coisa assim, tipo um stent, alguma coisa assim, mas que bom saber. A Ruth também aí tá compartilhando, falando que a Ada é o amor, ama essa dupla, doutor Marcelo e ela, que bacana. Marcelo, uma outra pergunta também que a gente tem bastante, que eu acho que você já respondeu, mas vale fazer em função de que outras pessoas podem não ter ouvido, né? Em que uhum. momento é feita a radioterapia ou a quimioterapia? Isso determina a gravidade do câncer ou são cânceres diferentes, que têm tratamentos diferentes? Um é mais agressivo do que o outro ou não? Quem precisa fazer rádio e quem precisa fazer químio? Não, é pelo tipo mesmo. Tem tipos de tumores, mesmo sendo na mama ou na apresentação. Vamos falar de mama primeiro, que é melhor começar Hum. pela quimioterapia e depois operar, independente do tamanho. Porque antes se pensava em fazer uma quimioterapia para transformar um câncer de mama muito grande, uma coisa inoperável em operável. Ou uma Hum. cirurgia que seria uma mastectomia e numa cirurgia menor, que seria uma setorectomia, deixar a mama dela. Então, em vez de fazer uma masté, faz a quimioterapia, a doença diminui, tu deixa a mama. Mas com a evolução, com o conhecimento, e foi separando diferentes subtipos de câncer de mama, que a gente já sabe que esse não adianta fazer quimioterapia, que ele não vai diminuir com a quimioterapia para tu poder fazer uma cirurgia menor. Então, tem que operar. E alguns é o contrário, você sabe que esse paciente, mesmo a doença sendo pequena, a chance da doença já estar em algum outro lugar e precisar começar pela quimioterapia é melhor, entende? Então, Uhum. é mais ou menos nesse contexto, assim, o tratamento, ele passa pela cirurgia, pela quimio e pela rádio. Agora, essa ordem vai depender do tipo e da apresentação, né?
Uhum. Uma coisa que tu perguntou e eu acabei não explanando ali direitinho, assim, mas que é super importante, que eu sempre vejo falar do Outubro Rosa, e fica a cidade inteira rosa, e a gente não fala Uhum. de quando que faz a mamografia, que é o que interessa exatamente, né? Porque Essa era o a exame, próxima pergunta. Aham. que assim, a mamografia pelo SUS, eles após os 50 anos, né? Infelizmente, e a gente sabe que Pois é. 25% dos casos de câncer é dos 40 e 50. Então, tu estaria perdendo um quinto, um quarto de diagnóstico se não começar aos 40 anos. Então, Uhum. no consultório, eu consigo solicitar a mamografia, eu e os outros colegas gineco e mastologistas, a gente pede Uhum. a partir dos 40, mas no SUS, infelizmente, a partir dos 50 e a cada 2 anos. A gente faz anual e a partir dos 40, né? Então, valeria a pena fazer, por exemplo, uma consulta para justamente pegar uma requisição para poder fazer essa mamografia com antecedência, porque, como você falou, né, quanto antes for detectado, melhor vai ser a chance de cura, né? E a ultrassonografia, que essa é uma outra pergunta que eu tenho aqui para você de uma outra seguidora nossa. Qual é o índice de captação, vamos dizer assim, do câncer, de diagnosticar através da ultrassonografia? Então, a ultrassonografia, ela é um exame complementar à mamografia. O exame de prevenção é a mamografia porque ela pega uma doença do tamanho de um grão de sal. Assim, exatamente um grão de sal. Hum, E só quem consegue ver isso é a mamografia. A ultrassonografia não consegue captar. Acontece que tem mamas muito densas em paciente jovem, então, ou mesmo mais velho, mas que mantém uma mama densa e o raio da mamografia não penetra, e você precisa complementar com ultrassom. Então, ela é um exame complementar, ou ela serve para quem já tem um nódulo. Aí é interessante que quando já tem um nódulo, a ultrassonografia acaba sendo melhor do que a mamografia. uhum. E nem todo Entende? nódulo pode ser um câncer ou vai virar um câncer. Ou isso é fato ou é crença? Não, isso é fato, graças a Deus. A maior parte dos nódulos de mama, né, que é super comum, não são câncer, não precisam ser ressecados, porque antigamente não existia tanto conhecimento e os médicos tiravam esses nódulos de mama e hoje a gente sabe que eles não são câncer, não vão virar câncer, não aumenta a chance de câncer no futuro por estarem ali na mama. Então, Uhum. ele só tira os que são realmente suspeitos pela apresentação da imagem, então dá para ver que ele é irregular, especulado, heterogêneo. Então, na descrição dele você consegue separar o que é benigno do que tem uma suspeita de malignidade e vale a pena ser biopsiado e excisado, né? Uhum. Uma outra pergunta que eu tenho para ti, é que eu tenho um monte de pergunta aqui, mas você vai respondendo o que você quiser complementar também, né? Fica à vontade. Uma das nossas seguidoras perguntou se pode virar um câncer uma batida que ela dá ou um trauma que ela sofre na mama, se isso pode vir a virar um câncer. Se pode virar, não é fator de risco, porque senão a gente teria mulheres que fazem esportes de luta, né, boxe, taekwondo, teria uma maior Uhum. incidência, isso não acontece. Então a gente sabe que o trauma não é fator de risco para câncer de mama, né? Uhum, isso é importante. Olha, tem ali uma pergunta da Dilma. Para maior segurança, é indicado em pessoas suscetíveis para câncer, é indicado a ressonância? A ressonância, ela, exatamente, ela só é indicada, isso nós estamos falando de mama, tá? A gente só Uhum, indica a ressonância de mama para aqueles pacientes que têm um alto risco familiar. Então, tu tem uma história de família, de prima, é, mãe, avó, tias com câncer de mama, ovário ou alguns outros tipos de câncer que podem estar relacionados, menos comuns,
endométrio, intestino, tireoide, até estômago, assim, Uhum. são bem menos comuns do que a síndrome mama e ovário, que é bem mais comum. E nessa paciente, né, a gente hoje tem teste genético, que uma vez era super caro, a gente tinha que mandar para fora, era algo em torno de 15 mil, hoje por 1.500 reais, 1.400, tu consegue fazer em Joinville um teste genético desse e saber Uhum. o teu perfil, né? Se tu tem esse gene Tua alterado, mas predisposição. predisposição. Mas só vale a pena Uhum. fazer se tu tá disposto a tratar depois, né? Sem ter a doença, né? Aquela pessoa que é, essa é o tipo da paciente que ela já chega pedindo isso, porque Querendo ela já fazer. querendo fazer, porque ela já vivenciou na família dela vários casos e ela pode Uhum. ser a próxima, porque, né? Então ela faz, ela está disposta a retirar as duas mamas, reconstruir, né, a mama e tirar os ovários antes de ter o câncer, porque dessa forma ela evita de ter que fazer uma quimio, uma rádio, né? E Uhum. ela diminui 99% a chance dela vir a ter um câncer, né? Porque é muito diferente Uhum. tu tratar antes de ter do que tu esperar ter e depois fazer toda a quimio, rádio, que também é um trauma a mais. Muita gente faz isso, esse teste genético? Então, como ele vem barateando, vem ficando mais comum, esses genes são estudados e a cada 6 meses, um ano, vai aumentando o número de alterações. Também está ficando cada vez mais fácil de Uhum. a gente pesquisar. Então, recentemente, eu tenho pacientes já antes da Angelina Jolie para televisão, lá, Uhum. para jornal, né, que foi outra mulher que inspirou todo mundo, né, que facilitou muito Sim. o tratamento do câncer, porque as mulheres chegavam todas chorando no consultório, o corredor da mastologia era uma choradeira. Hoje, não. Né, elas sabem que Eu imagino. podem Aham. fazer o tratamento e sair com uma reconstrução, porque se uma mulher que vive da estética Da dela, uma mulher, imagem, né, da aham. imagem, fez isso de maneira profilática e está bem, porque elas não poderiam. Uhum. Então, e aqui, então a gente faz isso há 10 anos já. Então, mas só vem Uhum. aumentando. Então, hoje, talvez eu esteja fazendo uma cirurgia, talvez duas no mês, assim, com profilaxia. Uhum. Se você Sem, aconselha, então, se a paciente acha que tem essa predisposição, é aconselhável e é o melhor caminho? ela tem que fazer o teste genético Uhum. e para fazer o caminho. Caso o teste genético dê negativo, né? Aí a gente não Uhum. aconselha. Mas aí nessa paciente é que entra a ressonância de mama, foi E citado, né? Joinville já Resso- tem esse teste? Tem, tem. É Então, isso exame de daí não. sangue. É como se fosse Ah, fazer um é? hemograma. É super Ah, simples. Tu tira o sangue e sai um resultado em 45 dias. Tu consegue saber se tem predisposição ou não, né? Mas assim, olha só. o teste ele não é assim, ou tudo ou nada, ele não é positivo ou negativo. Tudo, a medicina Uhum. tem constante evolução. Como te falei, vão sendo descobertos genes. Então tem variáveis que são detectadas, mas que eles colocam como de significado incerto. Pode ser que numa reclassificação daqui 6 meses, um ano, aquela variável torne-se de risco para câncer, mas hoje ela ainda não é. Tem uma alteração no Entendi. gene, mas você não consegue dizer que aquilo ali é um causador de câncer. Então, tem que saber interpretar e tem que saber saber para quem pedir. Tem que ter história, assim, porque às vezes, é aquilo que eu te falei, a Angelina Jolie facilitou muito, mas hoje tem pacientes que chegam assim, porque, tô com dor mamária, pô, doutor, tira a mama. Não, não é assim. É porque, na verdade, o tirar a mama eu acho que tem todo o lado psicológico. Aliás, tem uma pessoa aí que perguntou, né? Que falam que o câncer ele vem do emocional. O que que você tem a dizer sobre isso? Então, eu não consigo, assim, a gente não, ele não aparece como fator de risco, mas assim, a gente
é uma queixa comum no consultório, entende? De prática, de Uhum, vivência, parece que sim, de certo modo, o estresse, né, emocional, uhum, dependendo, é, quer ver, colo de útero, né, que nós estamos falando de mama, mas colo de útero, por exemplo, que é um tumor super comum. Cai a imunidade, uhum. o HPV, que é o vírus que causa o câncer, ele é ligado a um vírus, é por relação sexual. Acaba a paciente tendo manifestação do vírus, enquanto é uma Uhum, gripe, é como uma gripe. A maior parte das pessoas curam da gripe sem ter uma pneumonia, né? Agora, o uhum, HPV em algumas pessoas acaba evoluindo uma minoria, graças a Deus, porque quase todo mundo tem contato com o HPV em algum período da vida, 80% da população vai ter uhum. contato com o HPV, e tu vê que não é 80% da população que vai ter câncer, né? É. Então, E essa uma vacina do minoria por alguns outros HPV, fatores, imunidade, ou uma uhum, variante do HPV um pouco. uhum. Então, E parece que essa ele deu uma trava. é, é, O Marcelo, acho que, e tem desculpa, Fabiola, acho assim, que agora, parece que tá travando um pouquinho? Travou um pouquinho aqui. Travou para vocês aí, gente? Como é que tá? Faz assim para mim se tá tudo ok ou se tá assim que o Marcelo travou, porque para mim é que o Marcelo travou um pouquinho. Eu vou, deixa eu ver ali. Ué, Marcelo deu uma travadinha. O que que vocês me dizem aí, gente? Para mim ele tá paradinho aqui. Ah, ele saiu de certo, ele vai voltar de novo. Marcelo caiu. Oi, Flávia, que bom te ver aí. Obrigada por estar aí, né? A Flávia também é uma médica super querida, maravilhosa. A gente tem feito umas lives também muito esclarecedoras. Vamos esperar o Marcelo entrar de novo para eu já colocar ele aqui de novo. Deixa eu ver. Marcelo. Ô, gente, eu vou aproveitar aqui e falar para vocês aqui. E falar para vocês, eu vi, Mari, que o Marcelo caiu, mas ele já está voltando. oi, Aí, desculpa. de nada. Ô, Marcelo, a gente estava falando do HPV, né? Quando deu uma travadinha, né? Sim. Tem a vacina, né? Que essa criançada aí precisa tomar, né? Do HPV, né? E que previne muito, né? E a vacina acabou sendo estendida agora para pessoas com imunossupressão, né? Então, com pra até 60 ou 50 anos, eu não sei exatamente, então começa com os 9 anos. A vacina do HPV, infelizmente, no nosso país, a impressão que eu tenho é que é mais de uma aplicação. A primeira foi feita no colégio, né? E teria que continuar tendo campanha. E saiu do colégio e foi para o Uhum. posto de saúde. Hoje eu acho que já não está tendo a cobertura vacinal que teria que acontecer. Então, Mas talvez ela isso não tenha preveniria muito, né? muito, muito, mas as pessoas não estão levando os filhos para fazer a vacinação. Então, existe a vacina, mas Uhum. não está sendo feita da forma que seria Que necessário. deveria, né? Porque, gente, e são os meninos que precisam também tomar a vacina, né? Quer dizer, mães e pais de meninos precisam ter essa consciência. E a gente já fez matéria sobre isso com a Flavinha, com a doutora Flávia Henriques, né? Sim, sim. E a gente fez várias matérias com ela e ela sempre bate nessa tecla. A gente sempre termina a matéria falando: olha, não esquece da vacina da HPV na galerinha aí, né? Com Mas certeza. é importante. Tinha aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, alguém que fez. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Vai falando aí. Deixa eu, é que eu. Eu vou falar que hoje eu trabalho né, no Instituto de Cirurgia de Joinville, né? Que eu Uhum, trabalho com vários cirurgiões excelentes lá e que fazem essa parte de oncologia, né? O João César. E hoje eu já tenho ex-residentes meus que trabalham comigo, é sempre um prazer trabalhar, que é. tu vê eles voltando melhor do que a gente, foram fazer formação e de certo modo a gente inspirou eles, né? Ai, Então tem super o legal Raul, isso, né? o Léo e agora
acho que em 1 mês ou 2 meses o Dr. Fabrício da mastologia também vai trabalhar com a gente, né? Não acho, tenho certeza. Então, eu É, já o estou Fabrício é um avisando. queridão também, né? Um fofo. Muito Muito bom, legal. Aham. muito bom. A Nani está perguntando o que você acha do exame de PET-CAM e por que alguns pacientes fazem e outros não precisam fazer. É, por- é que o que que acontece? A Nani também é muito querida. Ah, ela já é É, tua paciente. já é minha paciente também. Tu tem uma legião aí, né, de pacientes que te seguem, né, Marcelo? Com certeza, muito bom. O que é que acontece? O PET-CT é um aparelho que existe PET, né, que ele vê uma imagem funcional, vamos dizer assim. Você injeta uma substância com glicose, e essa substância, quanto tem a glicose, a célula do corpo metaboliza. E a célula de câncer, quanto ela mais cresce, mais ela metaboliza a glicose, que ela precisa de energia para multiplicar. Então ela multiplica mais que as outras células do corpo. E você coloca uma radiação grudada nessa glicose, né? Então, o PET dá uma imagem, mas é uma imagem meio borrada. Quando você põe o equipamento de tomografia, que é o PET-CT, a tomografia ela te dá uma imagem nítida da onde seria aquela lesão. Mas só a tomografia não ia conseguir ver onde é que tem a célula de câncer, porque ele não vê metabolismo, né? Então, você põe PET, que Uhum, vê o metabolismo e acumula a, porque está multiplicando ali o tumor, né? Acumula aquela radiação uhum, e vê a definição pelo CT. Por que que não se faz isso para todo mundo? Porque existe, como todo exame, o falso positivo, que é o quê? uhum, Inflamações, ele vai acumular, porque a inflamação está tendo um metabolismo aumentado, e então, e tumores muito pequenos, não tem possibilidade de doença metastática, você vai acabar gerando biópsia desse local que vai dar alterado por uma inflamação. A pessoa pode ter uma bursite, uma tendinite, né? Uma uhum, inflamação. Então, você gera mais uma agressividade. Então, existem critérios para fazer o PET-CT, né? uhum. Né, em câncer, a gente utiliza, naqueles casos, né, em ginecologia, geralmente eu uso quando eu vou ter que fazer uma cirurgia de uma paciente que já fez algum tratamento com quimioterapia e radioterapia exclusiva, e a doença acabou voltando, porque era para ter sido curado só com aquele tratamento, e aí o tratamento dessa vez, como a doença voltou, talvez não basta só tirar mais o útero, teria que tirar a bexiga, o intestino, então teria que uma cirurgia de grande morbidade. Você não tem, ela vai ficar para sempre com a falta desses Uhum, órgãos e com uma bolsinha, de repente, para poder ideostomia. uhum, Então, eu tenho que ter certeza que não tem doença à distância que compensa ela passar por uhum. todo esse trauma Tem para que ela ter chance confiar, de né, cura. Marcelo? Eu acho que o negócio, gente, é não ficar muito no mimimi, no nhenhenhê. Confia, entrega e faz o que o médico manda, né? Eu acho que quando você entrega para uma pessoa que vai cuidar de ti, a relação tem que ser essa. Fecha os olhos e para de pesquisar, para de fazer, porque muitas vezes as pessoas vão fuçando um pouco demais, né? E hoje eu acho que a internet permite que você faça isso, né? E aí as É, pessoas vão querendo realmente saber, e saber, e saber. E eu acho que tem alguns casos, posso até estar assim, dando uma de ignorante agora, mas eu acho que tem casos que é melhor você não saber muito. Obedece, entrega para o médico, entrega para Deus e vai viver, porque senão, né, fica muito na pira, né? Uma outra pergunta aí que também tem aqui, por que que tem tipos de câncer que voltam depois de 10, 15 anos? A pessoa acha que está curada e de repente voltou o câncer. então, o que acontece? Isso é uma coisa que eu até vou falar do PET, continuar com o PET-CT um pouquinho e para explicar. O PET ali, ele pega a doença, menor que 5 minutos, ele não consegue detectar. E o câncer sempre começa numa célula, né?
essa célula ela vai replicando, replicando, até que uma hora, aquilo que eu falei, né, daqui a pouco ela tem um pontinho, daqui a pouco tem um nódulo, daqui a pouco desse nódulo que é de 1 centímetro vira uma massa de 5. E em algum momento, como ele é câncer, ele invade, ele pode cair na corrente sanguínea ou linfática e essa célula Alastra. conseguir se implantar em outro local. Mas não basta só estar na corrente sanguínea, ela tem que ter a capacidade de conseguir sobreviver em outro ambiente, por exemplo, porque ela é uma célula da mama, para ela estar no osso, no pulmão, em algum outro lugar, ela também tem que se adaptar a esse local. Então, são mutações que vão acontecendo, não param. Mas a partir do momento que ela é invasora, ela pode estar nesse estágio. E o PET não vai pegar, porque a doença está muito pequena, né? Então a pessoa faz a cirurgia, faz a radioterapia, faz a quimioterapia, que vai circular no corpo inteiro, para tentar tratar essa doença que não é visível, né? E não é, pode tirar a mama ou não tirar, daqui a 10 anos a doença pode voltar em algum outro local, né? Então, essa é uma doença que, de certo modo, foi resistente à quimioterapia e ela existia desde o primeiro dia que tu foi tratar ela. Entende? Não é que nasceu uma doença nova, voltou. A doença já existia. Já estava lá. Já estava lá. Então, tem doenças que, infelizmente, elas são mais lentas, né? Tu vê 10 anos depois, assim, né? Então, isso é um perfil de um tipo de câncer, geralmente são os luminais de mama. Os outros tumores de mama, tipo triplo negativo, HER2, que são tumores, de certo modo, mais agressivos, eles têm uma recidiva em 1 a 2 anos. Então, o segmento tem que ser mais intenso, porque nesse período tu pode pegar uma doença em outro local, enquanto o luminal acaba sendo tardio. E qual é o próximo passo, vamos dizer assim, do câncer de mama? Ele pode migrar para qual é o primeiro órgão que ele escolhe? Ou não tem isso? Não tem, sim, mas é mais ossos, né? O câncer de mama é mais osso, pulmão, esses são os acometimentos que ele mais que tem, né, de recidiva. E isso existe um segmento, né? Então, tu tratou, você vai acompanhar de 3 em 3 meses, nos primeiros 2 anos, né? É mais intenso, depois de 6 meses até 5 anos. Depois é que tu vai passar a ter um acompanhamento anual, porque vai ficando cada vez mais difícil tu ter uma recidiva. Cada tempo que passa, menor a chance de tu ter a doença voltar, né? A Nani está falando ali, ó, Nani, confia 100%, a Ruth que confia. Eu estou falando dessa história de pesquisar, porque muita gente me fez um monte de pergunta aqui tão profunda, que eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Ah, eu pesquisei no Google. Eu falei, é o doutor Google, né? Mas eu acho que o mais importante, né, Marcelo, da gente falar e ter esses esclarecimentos, e assim, nossa, eu te agradeço muito, é a gente realmente saber que nós temos em Joinville pessoas, médicos, equipes que estão 100% preparadas. Quer dizer, você não precisa sair daqui para tratar, acho que praticamente nada, né? Porque nós estamos super bem servidos de equipe médica, de equipamento, né? De uma live vai ficar gravada sim, tá? Eu vou deixar ali para vocês, inclusive, poderem não só comentar, curtir depois, para fazer essa live girar, para vocês compartilharem com o maior número de pessoas. Então, vou deixar salva assim. Mas, voltando, eu acho que é muito importante a gente valorizar, né, o profissional local. A gente, em Joinville, temos, né? Imagina, quando a gente falou que ia fazer uma live contigo, meu Deus do céu, você não tem noção. Marcelo, vou querer mais, vou querer o Fabrício, vou querer todo mundo aqui junto comigo. Com certeza, com certeza. Mas isso é muito legal, porque vai esclarecendo, né, as coisas. Eu acho que quanto mais as pessoas prevenirem, esclarecerem, quer dizer, gente, a alimentação é importante. Poxa, vamos se alimentar bem, né? Eu tô falando isso para mim, tá? Porque eu sou terrível na alimentação. Mas vamos fazer exercício físico. Beleza, vamos fazer exercício físico. E todo mundo já sabe disso, mas parece que é uma coisa, né? Parece que as coisas não vão muito, né?
Ó, a Flavinha tá falando ali que vai fazer uma cirurgia contigo, né? A Flávia, que é gastro, a Flávia Solano. Esses Vai dias dar também tudo ela me certo. socorreu, né, Flávia? A Flávia é uma querida, uma Muito fofa. querida. É, muito fofa, mas eu acho que é mais importante é isso, né? Assim, não só esse papel que a gente tem enquanto comunicadora, mas vocês também fazerem essa parte, né, de esclarecimento, de estar mais próximo, né? Eu acho que essas lives elas aproximaram demais, né, os médicos dos pacientes. Inclusive no sábado 19 horas, o Fabiano vai estar aqui, o Schwingel, né, Sim, que é excelente. pneumo, né? Excelente, Ele excelente. também um grande amigo, e ele falou: "Não, Fá, bora lá". Porque eu falei: "Gente, está todo mundo fazendo festa. Como é que tá esse negócio?" Ele falou: "Não, pelo amor de Deus". Eu falei: "Então vem falar". Então a gente vai ter essa live Vou também. A gente assistir. adora fazer. A gente gosta muito de fazer matéria, live, tudo na área da saúde, né? Porque aproxima muito. Hoje, ontem, nós tivemos também lá no centro cirúrgico do Carlo Ville, que é um oftalmo, né? Falando várias outras doenças dos olhos também. Então, Marcelo, só gratidão por essa tua disponibilidade aí, viu? Obrigado. Eu que agradeço, porque isso que eu vejo, assim, que tu traz muita coisa boa da nossa região, da nossa terra, assim, né? E para nível nacional, então, gratificante participar. Obrigada, eu que agradeço. Parece que tu tá travando de novo aí. Agora voltou. Então tá, Marcelo, brigadão. Olha, tudo que você quiser, nós estamos aqui às ordens. É só esse espaço é teu, esse espaço é de quem quiser, né, gente? Nosso papel enquanto comunicadora é exatamente esse. Parece que o Marcelo vai cair aí de novo. Mas a gente precisa estar disponível, né? E eu quero agradecer também aí a participação de todo mundo. Marcelo caiu de novo. Participação de todo mundo e dizer, gente, para nós a curtida, o comentário é super importante que vocês estejam com a gente, né? Então venham mesmo, participem mesmo, estejam conosco e tudo que vocês quiserem, sempre, Marcelo, esse espaço aqui é teu, cara, tá 100% à tua disposição, da tua equipe, do instituto, né? Instituto, como é que chama? A Instituto, clínica? Instituto de Cirurgia de Joinville. Uhum. E eu tenho um site, tenho o site do Instituto, que é super legal, porque tem outras Hum. cirurgias, né? Não só oncológicas, né? Tem equipe que tem cirurgia de fígado, de vesícula, de intestino. Ah, é? E tem o meu site Qual pessoal, que que é é Marcelo o... Biasi Cavalcante. Uhum, vamos E colocar aí. esse, Então, depois que a live terminar, eu vou deixar salva, Marcelo. Daí a Mari se encarrega aí, viu, Mari? De colocar ali o site para a galera entrar, né? Ô, Marcelo, e eu quero te convidar para vir no programa de TV, né? Porque aqui a gente, você vê, a gente atinge aí 1.000, 2.000 pessoas, mas na TV a gente atinge 30.000 por dia, né? Então, assim, é muito legal e eu quero deixar super aberto aqui esse espaço porque realmente, ai, gente, precisa esclarecer, a gente precisa se cuidar e precisa valorizar, antes de tudo, os profissionais que estão aqui na nossa cidade, né? Então tá super convidado, viu? obrigado, Fabiola. Foi um prazer. E irei com certeza. Oba, que bom. Mais algum recadinho, Marcelo? Eu vou só fazer um resumo assim da parte de ginecologia assim que é uma dúvida também das mulheres assim que eu quase não falei que hoje a gente opera muito por cirurgia minimamente invasiva, então foi um grande Hum, avanço, né? É quase como a descoberta da roda assim. Então a paciente faz a hum, cirurgia e vai de alta no mesmo dia para uma esterectomia, né? Que é a retirada do útero, né? As hum, pessoas pedem até aqui que é uma esterectomia, retirada do aham. útero. Então,
avançou demais, assim, cirurgias de mama também, que a gente reconstrói a mama com prótese ou musculatura alta no mesmo dia, um bom controle de Uhum, dor, assim, vão para casa tranquilamente. Uma esterectomia hoje a pessoa dirige um carro em 7 dias, uhum. né? É tudo mais tranquilo, né? Tá muito interessante, muito bom, evoluiu demais, né? Hoje a gente tem a robótica também, nossa equipe lá está habilitada em cirurgia robótica, desde a geral até a oncologia. Então, esses avanços assim, que aconteceram e que a gente tem disponível, né? Para ofertar para as pacientes de Joinville.